Vou compartilhar minha tela aqui com você. Os slides estão na aula de hoje. Você pode baixar e fazer as suas anotações passo a passo, tá? A gente vai começar na aula de hoje, na aula de quinta ao vivo. A gente praticamente encerra, pelo menos a teoria, tá? Referente à dinâmica impulsiva. Não é dinâmica impossível, tá? É dinâmica impulsiva. Ela é um braço, pessoal, da dinâmica que a gente já estudou aí no mês passado. Ela está baseada nas leis de Newton, obviamente, né? Mas ela estuda, pessoal, de uma forma bem específica, né, alguns sistemas especiais, tá? E a gente vai ver como que a força muda esses sistemas, o que ela causa, se causa variação na velocidade, o que que acontece com esses sistemas que são especiais, tá? Que a dinâmica impulsiva estuda. Porém, a base permanece sendo segundo a lei de Newton, a gente só vai dar uma reescrita nesse caso, tá? Pessoal, eu não estou aqui defendendo ou criticando, mas existe uma forma de expressão brasileira, uma forma cultural muito particular, não sei se você tem acesso a isso, que é o funk. O funk é uma forma de expressão cultural brasileira e muito característica, né? Hoje a gente tem o advento aí de muitos, né, MCs da vida, tal. Você deve estar perguntando, professor, onde você vai chegar com isso? Calma, você já vai entender. Mas o fato é, pessoal, que tem uma cantora de funk que chegou aí muito antes, né? Quando tudo era mato ainda, ela chegou para desbravar esse terreno aí, é uma das precursoras do funk no Brasil. Para você que acompanha, é essa moça aí, né? É a Valesca, com um adjetivo bastante peculiar aí após. Perfeito? A Valesca, pessoal, tem uma música que ficou muito famosa aí no Brasil, que é o beijinho no ombro, certo? Para o recalque passar longe, etc. e tal. O fato é, pessoal, que parece que a Valesca estudou física para fazer essa música, especialmente a dinâmica impulsiva. Por quê? Porque tem uma parte, pessoal, dessa música que ela resume 92,38% dos exercícios que são foco da dinâmica impulsiva, tá? É aquela parte da música assim, ó, bateu de frente, é só tiro, porrada e bomba, tá? Esses caras, pessoal, resumem grandíssima parte dos exercícios de dinâmica impulsiva. Tiro, porrada e bomba. Entenda como porrada uma colisão. Tiro é tiro mesmo, né? E bomba vão ser as explosões, ok? Esses, pessoal, são os casos clássicos, hiperclássicos, que a dinâmica impulsiva resolve para nós. Tem outros, professor? Tem, a gente vai ver, né? Mas esses são os casos clássicos que, se você vê, todo ano aparece, viu, pessoal? Ou primeira ou segunda fase, Enem, adoro isso aqui. Viu esses caras, tenha certeza que é dinâmica impulsiva. E a gente vai ver quais são as particularidades desse cara a partir de agora. Tá bom? É importante, pessoal, para a gente nos situar perfeitamente aqui na análise da dinâmica impulsiva, a compreensão de duas novas grandezas físicas, tá? Primeira grandeza, pessoal, está dentro do nome do conteúdo, né? Dinâmica impulsiva, a gente tem que estudar então o impulso. Impulso, tá? Pelo amor de Deus, pessoal, não vai confundir impulso com empuxo, tá? Empuxo é outra coisa lá da hidrostática, né? É aquela força lá dos fluidos, lá do Arquimedes, lá, lembra disso? Isso é outra coisa. Impulso, pessoal, é a aplicação de certa força, tá? Durante certo tempo. Isso é um impulso, tá? É o impulso que o jogador de vôlei faz para ele saltar, ele está aplicando uma força durante certo tempo. É o impulso que o papai e a mamãe faz lá para empurrar o pirralho lá no balanço, né? Quando você coloca o seu irmão mais novo lá no carrinho do supermercado, que ele pede para você empurrar ele, você está aplicando um impulso. Você pode dar um tranco com tudo, né? Uma força grande num tempo pequeno, né? O moleque vai pelo corredor, destrambeia tudo no supermercado. Ou você aplica uma força menor e vai empurrando esse carrinho por mais tempo, né? Com isso você consegue produzir nas duas situações impulsos divertidos aí. Você tem que tomar cuidado, pessoal, porque eu já vi muita gente confundindo, mas não vai ser o seu caso porque você é meu aluno, que este tempo que está aqui, não é um tempo qualquer, tá bom? Não é necessariamente o tempo do movimento do cidadão, tá? Entenda que este tempo é o tempo de aplicação da força, tá? É o tempo do contato. Então, a gente vai resolver, por exemplo, exercício de colisão.
O cara lá tá jogando beisebol, vai rebater lá com o taco a bola. Pessoal, quanto tempo você acha que dura uma colisão de um taco de beisebol com uma bola de beisebol? É muito rápido. Décimos, centésimos, às vezes milésimos de segundo. É um tempo muito curtinho, tá? Então entenda que esse tempo não é o tempo do movimento, entendeu? Bateu na bolinha, a bolinha vai longe lá 5, 6, 7 segundos até cair. Não, não é isso. É o tempo de contato, é o tempo de aplicação da força, tá bom? Calcular impulso, pessoal, é muito facinho, tá? É só você pegar a força que você está aplicando e multiplicar pelo tempo de contato. Acabou. Simples assim, tá? Se você lembrar qual é a definição, você lembra da fórmula, é só multiplicar os dois. Força vezes tempo. Faço questão de colocar aqui para você essa questão aqui do vetor, tá? Força é uma grandeza vetorial, impulso é uma grandeza vetorial. O que isso quer dizer, professor? Que o impulso sempre aponta na direção da força. Para onde a força aponta, o impulso também aponta. Porque o tempo é sempre um cara positivo, né? Não existe tempo negativo. Daqui a pouco, quando a gente for ver o teorema do impulso, que vai juntar duas grandezas, a segunda a gente vai ver, essa questão dos vetores faz muita diferença e a gente vai ver isso de uma forma prática. Tá? Já dou uma olhada quem me chamou aí no chat. Precisamos falar de unidades, pessoal. E agora quero deixar você muito tranquilo, porque a unidade do impulso não tem nenhum nome específico, entendeu? Não tem nenhuma nova grandeza que o sistema internacional rebatizou. Não tem. São as próprias unidades individuais multiplicadas. É moleza, pessoal. Molezinha, tá? Força é em Newton, o tempo é segundo, tudo sistema internacional. O impulso vai ficar Newton vezes segundo. Só multiplicar, não tem nenhum nome específico para esse cara. Tá bom? Isso é impulso, força vezes o tempo de aplicação. Quem me chamou aqui? A mesma força com tempo maior tem um efeito maior? Sim. A mesma força com tempo maior, você aumenta o impulso. E a gente vai ver que o impulso ele pode causar variação de velocidade, né? É o que o teorema do impulso está equacionado. A gente vai ver isso definindo a próxima grandeza, a grandeza número 2 aí no próximo slide. E a gente vai ver como juntar essas duas grandezas numa única equação, que é o famosíssimo teorema do impulso, tá? Mas sim, vai produzir efeitos diferentes com certeza, tá? Tranquilo até aqui, beleza, pessoal? Qualquer coisa dá um grito aí, tá? Grandeza número 2, pessoal. Famosa quantidade de movimento, tá bom? Quantidade de movimento é a nossa segunda grandeza. Essa grandeza, pessoal, alguns autores, alguns livros, alguns vestibulares, concursos públicos utilizam uma outra expressão, tá? É sinônimo, é a mesma grandeza, é só com outro nome, tá? Então, ao invés de quantidade de movimento, pode aparecer para você o nome momento linear, tá bom? Repito, é a mesma coisa, só com nome diferente, tá bom? Momento linear pode aparecer por aí. Pessoal, o nome da grandeza, quantidade de movimento, ajuda a gente a lembrar também de como ela é definida, qual é a equação, né? Movimento, pessoal, todo corpo que está em movimento, ele possui velocidade, né? Velocidade é o ente físico que causa variação na posição, que causa o movimento, né? Quantidade, pessoal, eu não sei você, né? Mas quando eu associo quantidade com a física, né? Eu penso em quantidade de matéria, eu penso em massa, né? E quantidade de movimento vai ser exatamente isso. Ela mede, ela quantifica uma massa em movimento, uma massa com uma certa velocidade, tá? E é esse cara, pessoal, que quantifica, por exemplo, os estragos, né? Quando um cara machuca mais, quando um cara estraga mais, estraga menos, quem define isso, quem quantifica isso é a quantidade de movimento, tá? Então eu vou fazer a mesma brincadeira que eu faço com o pessoal do primeiro ano, quando a gente vê essa matéria, vou fazer com vocês, gostaria da sua interpretação, do seu teorema do bom senso e da sua participação aí no chat ou pelo microfone, como você se sentir mais à vontade. O que você acha que machuca mais? O que você acha que machuca mais? Um automóvel de 1 tonelada batendo em você com 10 km por hora de velocidade, ok? Ou uma bolinha de gude, que tem lá suas 50 gramas, estou chutando uma massa aqui, batendo em você uma velocidade de 100 km por hora. O que você acha, que causa mais impacto? Um carro de 1 tonelada a 10 km por hora
ou uma bolinha de gude de 50 gramas a 100 km por hora? O que você acha? Eu acho que é a bolinha. Ok. Tem gente respondendo aqui no chat. Também acho que é a bolinha. Bolinha, a maioria mandou bolinha, também aqui no chat e tal. O fato é, pessoal, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque eu já coloquei essa questão em prova, né? E tem gente que justificou assim: é o carro porque ele tem maior massa. Ou justificar, é a bolinha porque ela tem maior velocidade. Cuidado, nenhuma dessas duas respostas está certa no que diz respeito à justificativa. Porque o que manda, pessoal, é a multiplicação dos dois, entendeu? O que manda é a multiplicação da massa pela velocidade. Então, você pode ter um corpo com massa menor, mas uma velocidade maior, que vai causar um impacto diferente, ou maior ou menor, no corpo que tem maior massa e menor velocidade. Então, um pode compensar o outro, por isso você tem que multiplicar os dois. E esta grandeza que multiplica os dois é exatamente a nossa amiga quantidade de movimento, o nosso Qzão, tá bom? Quantidade de movimento Qzão é a massa da criatura vezes a velocidade que ela tem. Perfeito? Então é importante você fazer essa conta, né, no sentido de ver, na hora que você junta a multiplicação dos dois, massa por velocidade, qual tiver o maior valor vai ser o corpo que causa maior impacto, ok? Quantidade de movimento é uma medida desse cara. Mais uma vez, faço questão de colocar uma igualdade vetorial. Velocidade é vetor, portanto, quantidade de movimento também é um vetor. E isso vai fazer muita diferença daqui a pouco, ok? Porque daqui a pouco, pessoal, vai ter colisão que o cara bate e volta, né? Então, a gente já viu, quando o cara bate e volta, inverter o sentido do movimento, a gente sabe que a velocidade muda de sinal, né? Lembra dessa ideia? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa análise de vetores quando o cara inverte o sentido, tá? Então, a gente vai avaliar alguns exercícios com isso, por enquanto, fique tranquilo. E mais uma vez, fique sossegado com relação às unidades, tá? Porque não existe uma unidade nova do sistema internacional que meça a quantidade de movimento, tá? É só você juntar as duas unidades individuais. Sistema internacional massa é quilograma, sistema internacional velocidade é metros por segundo. E, portanto, a unidade da quantidade de movimento fica quilograma vezes metro dividido por segundo. Desse jeitinho, não tem nenhum outro nome, entendeu? Não é joule, não é watt, não é José Roberto, não é nada, é quilograma metro por segundo, tá bom? Professor, Pode falar, gatinho. Agora eu tô com dúvida, qual que causa mais impacto? Aí tem que fazer a conta, né? Deixa eu só colocar aqui os valores, mas eu acho que vai dar o carro, viu, pessoal, por causa da massa, né? Você pega, por exemplo, nos valores que eu coloquei, você tem um carro a 10 km por hora, mesmo que converta para metros por segundo, vai dar a mesma proporção, né? E a bolinha, eu falei a 100 km por hora, que seja 100, né? Então a velocidade da bolinha está 10 vezes maior. Só que a massa do automóvel, poxa, a gente falou a massa da bolinha lá 50 gramas, né? A massa do automóvel é 1000 quilogramas, está dando muitas vezes, né? Mais do que 10 vezes maior, né? Então, como a massa do automóvel está ridiculamente maior do que a massa da bolinha, muito mais do que 10 vezes, né? Por causa da velocidade, o carro causa mais impacto, viu, pessoal? É claro que é diferente o sentido na questão, por exemplo, da pressão, né? Que a gente vai relembrar se der tempo, né? Pressão é força sobre área, né? Como a área da bolinha é muito menor, a pressão que ela causa ela é maior. Por isso que tem gente, por exemplo, que se você puxar aí alguns acidentes com bolas de golfe, de beisebol e tal, pode causar achatamento da face. Só isso, só, né? Por causa da área ser muito pequena, obviamente ela vem com uma velocidade muito alta, essas bolinhas podem machucar feio, né? Mas no que se respeita à quantidade de movimento, a medida de impacto, que tem a ver com força que esse cara aplica, é o automóvel por causa da massa, tá? Então são medidas diferentes, né? Por exemplo, da pressão, tá? A área de contato ela influencia na pressão, não no impacto medida a quantidade de movimento, tá? Olha o que perguntaram aqui para mim, ó. Se dois corpos baterem de frente um para o outro, tipo uma batida de carro. Quando acontece, pessoal, colisão frontal, ela causa muito mais impacto porque você vai ter uma velocidade positiva e uma velocidade negativa, né? E a gente vai ver, pelo teorema do impulso, que a gente vai usar a variação da quantidade de movimento. Então, é um menos o outro, certo? Por enquanto eu só estou dizendo aqui, mas eu já vou mostrar na equação.
A gente vai mostrar que a gente vai usar a quantidade de movimento para resolver a nossa vida. Então vai ser um menos o outro. Só que esse outro que eu estou subtraindo, ele já é negativo, entendeu? Porque ele está no sentido contrário. Então você vai fazer uma regrinha de sinal. Vai ficar menos com menos vai dar mais. Então você está aumentando a velocidade relativa entre os corpos, e isso aumenta muito o impacto, né? Quando você bate, por exemplo, eu já sofri um acidente de carro que bateram na nossa traseira. Conosco não aconteceu nada. É claro que a gente estava dentro da cidade, não era uma velocidade tão alta, mas a gente sabe, né, pessoal, que os acidentes mais trágicos, né, são colisões frontais, né? Porque você vai aumentar a variação da quantidade de movimento, isso faz com que aumente a força e, consequentemente, aumenta o impacto aí da tragédia, etc. e tal, tá? Pedro, você tinha levantado a mão, querido? Você quer perguntar alguma coisa? Então, eu sei que não tem nada a ver, mas eu fiquei com essa dúvida por conta da pressão. Quando a gente está, por exemplo, enchendo um balde de água com uma mangueira, né, o normal é deixar a mangueira ali solta. Só que daí, quando é criança, a gente vai lá e aperta. A gente coloca o dedo assim no buraco da água. Aumenta realmente o tanto que sai de água? Não aumenta? Não. Essa sacada é muito interessante, a gente tem que pesquisar com isso, eu vou até deixar guardado aqui para vocês no chat, porque é um conteúdo que até o ensino médio ele não aborda, porque isso precisa de equações de hidrodinâmica, né? Não é hidrostática. O fluido ele está em movimento, ele tem uma vazão, né, numa certa área, tem duas equações de hidrodinâmica, para quem tem curiosidade pode aí pesquisar, isso o ensino médio não cobra, o vestibular não cobra, isso é só ensino superior, tá? Para quem tem curiosidade, pesquise a equação da continuidade, estou digitando aí no chat para vocês, e a equação de Bernoulli. Estas duas equações é que vão mandar nessa questão da hidrodinâmica. Então, o que acontece, né, quando você aumenta a pressão, você aumenta a velocidade, mas você não aumenta a vazão, sai a mesma quantidade de água, tá? A equação de Bernoulli mostra isso, né? É o funcionamento lá da asa do avião, pela diferença de pressão, o ar consegue escoar para ter todo o funcionamento ali do avião. Quem tem curiosidade pode pesquisar, a hidrodinâmica explica esse fenômeno que você mencionou, tá bom? Então, prof, Pode falar. agora que ele perguntou isso, eu não penso que sai, tipo, mais água. Na verdade, eu penso que tipo, a velocidade da água é que Mas é exatamente isso. É exatamente isso. A quantidade de água, que é a vazão que a gente fala, né? Que é volume dividido pela área ali, né? O quanto de água está saindo em certa área, isso é vazão, né? Massa por volume, né? Melhor dizendo, é quase uma densidade, né? Essa vazão não muda, né? Porque essa vazão depende da fonte. Agora, quando você aumenta a pressão no sentido de colocar o dedo ali na frente e apertar a boquinha da mangueira, isso faz com que realmente aumente a velocidade, né? Faz, inclusive, com que aumente o alcance da água, né? Porque ela faz um lançamento oblíquo, né? Ou um lançamento horizontal, e a gente viu que se você aumenta a velocidade, você aumenta o alcance. Mas então, a quantidade de água não muda. eu penso que, tipo, normal ali sai uma quantidade de água e uma velocidade ali. Só que daí quando eu coloco o dedo ali, eu penso que diminui a quantidade que sai, assim, no momento, mas aumenta a velocidade Dá essa que sai. impressão que está diminuindo, né? Porque assim, a demanda de água está sendo a mesma, porque eu não aumentei nem diminuí ali a questão da abertura da torneira, vamos dizer assim, né? Acontece que quando eu fecho, aperto ali a bocadura, né? Ela tem menos espaço para percorrer, então por instante de tempo eu estou liberando menos quantidade de água, mas a vazão no sentido da oferta de água que eu tenho é a mesma. O que realmente muda é a velocidade, eu concordo com você. Tá bom? Então ela Professor, não enche é mais isso rápido. mesmo. Calma, 5 de cada vez, calma. Vai, Pedro. Então, mesmo com isso ali, ela vai encher na mesma velocidade. Se fizer um teste com câmera, com tudo ali cronometrado, é a mesma Para coisa. encher um balde, por exemplo, ali, você está É, dizendo? Sim, o que muda é a questão da velocidade que a água sai ali, né? Mas a questão de encher, porque vazão a gente calcula pela equação da continuidade, vazão é velocidade vezes a área. Então, como a velocidade está aumentando, mas a área está diminuindo, há uma compensação, porque vazão depende da fonte. Se você não aumenta ou não, se você não abre mais ou abre menos a torneira, a vazão é a mesma, tá? É só impressão, só impressão, tá bom? Alguém mais ia falar alguma coisa aí? Então, eu ia perguntar se é isso também que acontece com aqueles jatos de água que cortam as coisas.
A VAP, do né? MD Aquele caso Food. clássico da VAP, né? Que a gente quer tirar uma sujeira que está impregnada, é exatamente isso, né? É claro que a VAP ela tem um acréscimo que ela pressuriza um pouco ali a água, né? Então, aumentando ridiculamente a pressão, você consegue fazer o ajuste ali, né? Você consegue jogar esse cara com mais velocidade. Só que daí tem um incremento da máquina em si mesmo, que já de forma orgânica, sem você precisar ali, né? Mudar ali a embocadura, colocar o dedinho, ele já aumenta a pressão. Com maior pressão, você tem maior força, de tal forma a ter um arrastro, que a gente chama, né? Melhor ali da sujeira, ou mesmo até cortar algum material, como é o caso dessas mangueiras superpotentes aí. Mas daí é uma questão interna de um pressurizador, de uma bomba, né? De uma bomba. Beleza, bonitos? Gosto muito quando vocês participam aí da aula. Vamos lá. Agora, pessoal, é o que separa os homens dos meninos aqui, né? Por quê? Porque o teorema do impulso é como os vestibulares gostam de cobrar as duas grandezas que a gente viu até agora, impulso e quantidade de movimento juntas. Essas grandezas se relacionam. E é uma demonstração em 3 linhas, muito bonitinha, a gente vai mostrar para você de onde vem a ideia. Tá? A gente sai, pessoal, da segunda lei de Newton. Né? Lembra que eu falei para você? A segunda lei de Newton permanece, obviamente, válida nos fenômenos aqui descritos pela dinâmica impulsiva. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Porém, eu vou reescrever essa equação. Quando a aceleração ela é constante, pessoal, a gente viu lá no MOVE, lembra disso aqui? Nas primeiras equações da volta das férias, né? Quando a aceleração é constante, a gente pode escrevê-la como sendo ΔV sobre ΔT, variação da velocidade no tempo, né? Inclusive, é através dessa equação que a gente chega no vovô ateu, perfeito? Então, agora o que eu vou fazer, bonitão? Eu vou substituir no lugar da aceleração, vou colocar ΔV sobre ΔT. Perfeito? Olha o que dá para fazer, pessoal. Este tempo que está dividindo, eu vou passar para lá multiplicando, tá bom? Então vai ficar força resultante vezes tempo igual a massa vezes variação da velocidade, tá bom? Amados da minha vida, olha o que apareceu aqui. Canetinha, olha aqui, ó. O que é força vezes tempo, pessoal? Quantidade de movimento. Não, impulsão. Impulso. Força vezes tempo é impulso. Só que não é uma força qualquer, certo? É uma força resultante. Então, este impulso que está aqui do lado esquerdo é o impulso resultante, o impulso total. Perfeito? Pessoal, vimos no slide anterior. O que é massa vezes velocidade? Agora sim, né? Massa vezes velocidade é quantidade de movimento. Só que eu não estou calculando uma velocidade aqui, né? Estou calculando uma variação da velocidade, né? Então, se massa vezes velocidade é quantidade de movimento, vê se faz sentido isso para você. Massa vezes variação da velocidade vai ser variação da quantidade de movimento. Perfeito? Este é o teorema do impulso, pessoal. Impulso resultante igual a variação da quantidade de movimento. Teorema do impulso, mais uma, para você colocar na moldura e pendurar no seu quarto. Velho, esse cara aparece. Despenca. Professor, Pode falar. eu tô colocando todas as fórmulas na janela do meu quarto. Não vai dar mais para colocar a fórmula desse jeito. Não entra mais sol pela janela, né? Já virou uma cortina. Praticamente. Depois tira uma foto e me manda que eu quero ver. Mas é isso, pessoal. Tem algumas que a gente tem que guardar. Outras, mais ou menos, né? Essa precisa, de verdade. Teorema do impulso, impulso resultante igual a variação da quantidade de movimento, tá? Antes de resolver um exercício, pessoal, um exemplo que eu trouxe para você, e com esse exemplo a gente encerra a aula, que você vai ter condições de resolver outros que eu selecionei aí na apostila. Na verdade, eu acho que para hoje eu não pedi nenhum exercício, né? Mas para quinta-feira a gente pede, que são 3 aulas, né? Aí precisa de uma carguinha horária um pouquinho maior. Mas antes de resolver, pessoal, eu quero compartilhar com você uma coisa aqui, rapidinho. Eu não quero, assim, como se diz, acabar com a sua infância, com a sua juventude, tá? Mas a gente agora tem condições de explicar isso. Quando Newton escreveu a segunda lei, tá? Ele não... Olha o que eu tô te falando, hein? Newton, quando escreveu a segunda lei, ele não escreveu força resultante igual a massa vezes aceleração.
Professor, como assim? Meu ensino médio inteiro, o senhor falou essa equação, é verdade, professor. Eu falei, essa equação está certa. Porém, entenda que essa equação é para ensino médio. Isso aqui é ensino médio. Isso aqui é para um caso muito específico da dinâmica em sistemas em que a massa ela é constante. Para sistemas cuja massa é constante durante a aplicação da força, a segunda lei de Newton acaba caindo nisso aqui. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. O fato é, pessoal, que Newton escreveu uma equação que é mais geral do que essa. É mais geral do que essa. E que acaba servindo para sistemas que a massa é constante e que a massa não é constante. O que é um sistema que a massa varia, professor? Alguns de vocês fizeram no trabalho lá da catapulta. O foguete. Você pega aquele foguete clássico lá de vinagre com bicarbonato de sódio. Certo? Fazer uma reação química, liberação de gás, o cara lá levantar voo. Esse, pessoal, é um sistema clássico, exercício clássico para ensino superior, né? Vira e mexe isso aí. Em Física 1 a gente vê na faculdade. De exercício que massa varia. Porque durante o voo ele vai perdendo um pouco de massa lá de gás. Você concorda comigo? Né? De vinagre lá, durante o voo ele vai liberando gás, ele vai perdendo massa. Então, F igual a M vezes A, para um foguete de massa variável não dá certo. Porque que massa que você utiliza aqui? Ah, é a massa do começo. Mas durante o movimento ele vai perdendo massa. Você entendeu? Então, qual foi real mesmo, como Newton escreveu a segunda lei dele? Ele escreveu assim, ó. Força resultante é igual, sabe o quê? Uma derivada. Por isso que a gente aprendeu um pouquinho de derivada lá no bimestre passado, porque agora ela faz diferença. Newton escreveu que a força resultante é um símbolo, tá bom? É a derivada da quantidade de movimento no tempo, tá? É a derivada da quantidade de movimento no tempo. Vou escrever aqui, ó. Derivada da quantidade de movimento em relação ao tempo. Tá? Isso aqui é só um símbolo, não é uma fração. É só um símbolo, não esquenta a cabeça. Vamos lembrar da derivada. Ó. Força resultante igual. Então vamos derivando, ó, derivar o quê? A quantidade de movimento. Mas qual que é a equação da quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. Certo? Então eu tenho que derivar esse trem aqui. Aí, pessoal, para o nosso mundinho, né? A massa é uma constante, certo? Então vamos relembrar lá da derivada? Quando você deriva, por exemplo, ó, derivando 3x, né? O que a gente fazia? Você pegava a constante, você colocava a constante para fora, deixa eu colocar o 3x quadrado, vai? Sei lá, 3x quadrado. Como é que a gente fazia isso? Lembra? Tombava o expoente, né? Fazia aquela coisa, etc. e tal. Mas a massa, pessoal, é uma constante, né? Então, o que a gente pode fazer? Eu posso colocar ela para fora da derivada. Então, vai ficar massa vezes a derivada da velocidade. Essa derivada é em relação ao tempo, ó, tá vendo? E o que é a derivada da velocidade? Vocês lembram? Isso a gente viu. Quando você deriva a função da velocidade, você chega na função de quem? Lá na cinemática. Não sei. Na aceleração. Na aceleração. Lembra, ó, espaço, derivava, chegava na velocidade. Velocidade derivava, chegava na aceleração. É exatamente o que está mostrando aqui. Como a massa ela não deriva, ela não varia no tempo, né? Você tira ela para fora da derivada. Derivada da velocidade é a própria aceleração. Por isso que fica m vezes a. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração é só para sistema que a massa não varia. Então, por isso que a gente vai utilizar a quantidade de movimento, teorema do impulso, para, por exemplo, uma explosão. Para uma explosão, a gente tem vários compartimentos ali, vários pedaços, que a granada lá, a bomba se divide. Então, tem variação da massa, né? Então, a gente tem que usar o teorema do impulso para resolver exercícios desse tipo. Agora, quando a massa varia, só para vocês terem noção, massa vezes aceleração não funciona. Aí você tem que usar isso aqui. Derivada da quantidade de movimento em relação ao tempo. Aí como ficaria para nós hoje, né? Isso você vai aprender ano que vem, para quem for para a área, né? Mas quando a massa varia, vou só escrever aqui a título de curiosidade, ó. Massa variando.
A força resultante vai ficar assim, ó. Delta, variação da massa em relação ao tempo. Tudo isso vezes a velocidade, né? Mais a massa vezes a variação da velocidade no tempo, tá? Essa parcela aqui é que para nós não existe, porque a massa não varia no tempo. Mas quando ela varia, a força vira esse treco aqui, que a gente resolve por derivada, por uma regrinha que você vai aprender ano que vem, nas melhores do Brasil, para quem for para a área de exatas, que chama a regra da cadeia, tá? Regra da cadeia é quando a gente deriva um treco e dá isso aqui. Só curiosidade, não quero que você se preocupe com isso. Mas o que eu quero que você guarde só um instantinho. Que Newton nunca escreveu força resultante igual a massa vezes aceleração. O que Newton escreveu de verdade é que a força resultante é a derivada da quantidade de movimento do tempo. Tá bom? Pode falar, gatinho. Não, eu só ia falar que a fórmula da cadeia que os caras vão usar para fugir da prisão, né? Não vou nem comentar esse aí, porque daqui a pouco a gente começa a colocar uns times no meio, entendeu? Aí o pessoal começa a ficar chateado comigo e tal, mas eu vou deixar barato, tá? Ô, Seguro, você tinha levantado a mão, velho? Você queria falar alguma coisa? Isso, professor. Então, eu pensei no foguete, né? Quando você falou da variação de massa. Só que eu tava pensando, por exemplo, assim, quando ele sai de órbita, ele tá mudando o peso, né? Então a segunda lei também pararia de funcionar? A questão é assim, ele continua variando a massa, perfeito, né? Aí a gente tem que usar a versão completa da segunda lei, né? dq dt, derivada da quantidade de movimento do tempo, ela continua válida. E a gente sabe que o campo gravitacional, né, que é a aceleração da gravidade, ela muda, obviamente, dependendo da altura, né, que esse corpo está, da altitude que esse corpo está em relação ao centro da Terra. Porém, a gente sabe que os satélites nossos aqui, né, eles são geoestacionários. O que isso quer dizer? Que eles permanecem a uma mesma altura, a uma mesma altitude, a uma mesma órbita em relação à Terra. Então, sabendo essa altura, a gente sabe calcular o campo gravitacional desse cara e vai conseguir calcular a força-peso, né? A força-peso ela não tem implicação direta, né, na força resultante, porque esse cara ele vai orbitar através de força centrípeta, né? E que nem vai precisar, né, do campo gravitacional, né? A velocidade de órbita, por exemplo, a gente pode relembrar isso, só depende da altitude, da altura que ele está, não depende do campo gravitacional. Acontece que o campo gravitacional depende da altitude, são coisas diferentes, tá? Mas só para relembrar também, né? O campo gravitacional Gzinho de um planeta, ele é dado pela constante da gravitação universal G, vezes a massa do planeta dividido pelo raio do planeta ao quadrado. Se você pegar constante de Newton, 6,67 10 a menos 11, massa do planeta Terra, que está na casa lá de 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. O raio do planeta, aí eu já não lembro, né? Mas se você pegar esses valores precisos e substituir nessa equação, você vai chegar em 9,8 para a Terra, né? O fato é que quando um cara está numa certa altura em relação ao planeta, né? Aí você vai ter que fazer constante vezes a massa do planeta, a massa do corpo não influencia, dividido por o raio do planeta mais essa altura que ele está, e isso elevado ao quadrado, né? Então, quanto maior a altura que ele está em relação ao centro, menor vai ser o campo gravitacional. E essa equação, pessoal, mostra que esse campo nunca vai ser zero. Por isso que não é certo dizer, os caras estão na gravidade zero. Isso não existe, tá? Não existe lugar onde o campo gravitacional é zero, tá? Porque é uma força que atua à distância. Você pode estar a 1 bilhão de anos-luz, você vai sentir um bostese, uma porcariazinha de nada, de um campo gravitacional de um cara que está bem longe de você, tá? Mas, assim, ele diminui bastante, né? Só para vocês terem noção, se o cara sobe a uma altura igual ao raio da Terra, o campo gravitacional já cai 4 vezes, né? De 10, né, aproximando, cai para 2,5, tá? Mas ele nunca deixa de ser zero, tá? Isso são detalhes da gravitação universal que a gente não tem tanto tempo assim para conversar, mas acaba surgindo o papo aí, é legal para a gente conversar sobre essas coisas, tá? Bonitos, já caiu em vestibular. Isso aqui é questão de vestibular. Airbag, tá? Por que o airbag ajuda? Qual é a grande vantagem do airbag? Por quê? Vamos pensar. O
que você acha que está mudando, né? Ao invés do cara bater o nariz no painel, o cara vai bater e vai quicar, né? Porque é uma coisa ali dura, no sentido que não tem elasticidade, ou mesmo vidro, aí o cara pode atravessar, se cortar, é uma outra história, né? Agora, ao invés dele bater o nariz no painel e quicar de volta, ele bate o nariz numa almofada, né? A almofada ela é molinha, confortável, né? E você sabe, pessoal, joga uma bolinha, pega, sabe aquelas bolinhas que você compra em supermercado, naquelas lata, né? Naqueles, como é que chama aquele negócio lá? Você põe uma moeda, gira, cai aquelas bolinhas lá, você bate na parede, ela fica quicando para lá e para cá, que nem não sei o quê. Pega uma bolinha dessa, joga, tem nome isso? Tem uma bolinha pula-pula. Vocês entenderam, né? Vocês são inteligentes. Pega essa bolinha, joga na parede. Ela bate e volta rapidinho. O tempo de interação, o tempo de colisão é muito baixo. Agora pega essa bolinha, joga num puff, né? Joga numa almofada bem fofinha. Ela vai quicar, mas o tempo de colisão ele é muito maior. Concorda comigo? Se o tempo de colisão é maior, pessoal, pelo teorema do impulso, olha aqui, ó. Impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Isso aqui é questão de vestibular, pessoal. Impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Então vamos abrir essa equação. Impulso a gente sabe que é força vezes tempo. Perfeito? Variação, coisa final menos a coisa inicial. No nosso mundo ensino médio, a massa não varia. Então não faz sentido falar massa final e massa inicial, né? É só massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. Perfeito? Agora acompanha a minha ideia. A velocidade inicial com airbag e sem airbag é a mesma, né? Que é a que você estava imprimindo no carro antes de acontecer o acidente. A velocidade final também é a mesma, que é zero. Vai chegar uma hora que você vai parar. Perfeito? Então, o que está mudando de airbag e sem airbag é isso aqui, ó. É a parcela do lado esquerdo, força vezes tempo. Sem airbag, pessoal, este tempo que está aqui, ele é muito pequeno. Muito pequeno. Você bate e quica de volta. Então, para que esse cara seja pequeno, como esse cara é pequeno, melhor dizendo, como o valor do lado direito é uma constante, né? A força tem que ser grande. Entendeu? Por isso que machuca você bater num negócio que é rígido, que você bate e quica de volta. A força é alta. Agora, quando você coloca airbag, você não muda a velocidade final e nem a velocidade inicial. Isso é questão de vestibular. Teve gente que errou por causa disso. Que colocou que o airbag faz com que mude a velocidade final sua depois da batida. Não. A velocidade final continua sendo zero. O que o airbag muda é isso aqui, ó. Ele nem muda o impulso. O impulso é o mesmo valor. O que ele muda é o tempo. O tempo de contato, o tempo da colisão, o tempo de aplicação da força. No airbag, esse tempo é muito maior, porque é um negócio fofinho, gostoso, né? Então, se o tempo é maior, para compensar, a força tem que ser menor. Aí machuca menos. Percebe? Esse é o funcionamento do airbag. Muda a velocidade? Não. Muda o impulso? Não. Muda o tempo de colisão. E por consequência, ele muda a força. Ok? Cuidado com isso, hein? Pode falar. Aqui o tempo de colisão deixa a força menor, né? Perfeito. E aquele outro lá, o tempo do impulso, deixa a força maior. É tipo ao contrário? São inversamente proporcionais. Por quê? Porque do lado direito aqui, MV final menos MV inicial, são valores constantes que não mudam com airbag e sem airbag, né? Então esses caras aqui, como eles estão multiplicando, se um aumenta, o outro diminui. Se o tempo de colisão é curto, a força é muito alta, machuca, sem airbag. Se o tempo de colisão é alto, com airbag, a força diminui, machuca menos. É assim que funciona, tá bom? Ah, que eu tava pensando no impulso, que foi o contrário. O impulso é a multiplicação desses caras. O impulso não muda. Por quê? Porque o impulso é ΔQ e o ΔQ não muda, né? Então, se o ΔQ não muda, o impulso não muda. O resultado da multiplicação dos dois não muda. Mas o que a gente sente, né, como questão do que dói ali, a gente sabe que é a força, né? Então, se o tempo é maior, que é o tempo de contato, a gente vai sentir uma força menor, machuca menos, tá? O impulso não muda, quem está mudando é o tempo, tá bom? Beleza, criançada? Show de bola? Vamos ver, vamos terminar a aula no exercício aqui rapidinho? Vamos lá, só para você ver como isso pode aparecer, ó. Olha lá o beisebol que eu tinha falado. No jogo de beisebol ou beisebol, o atirador lança a bola de 200 gramas, não é 200 gramas, né? 200 gramas é grama de jardim. 200 gramas.
aplicando-lhe uma velocidade de 20 metros por segundo. O rebatedor, ao acertá-la com seu bastão, aplica-lhe uma velocidade de 30 metros por segundo na direção e sentido do lançador. A bola voltou na direção de onde o lançador estava lá. Tempo de contato da colisão da bola com o bastão, ele deu esse tempo, 0,01 segundo, tá vendo? É um tempo pequenininho. Ele quer saber qual é a força que foi aplicada. Pessoal, por que você sabe que esse exercício é de dinâmica impulsiva? Porque é uma colisão, tiro, porrada e bomba, lembra? E ele deu, pessoal, o tempo de contato, o tempo da aplicação da força. Esse cara faz acender aí uma luzinha que a gente vai usar o teorema do impulso. O teorema do impulso. Impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Tá? Aí o que a gente vai fazer, pessoal? Vai abrir essa equação aqui. Vai abrir essa equação. O que é impulso? Força vezes tempo. Ok? O que é variação? Coisa final menos a coisa inicial. E como a quantidade de movimento, nesse caso aqui, a massa da bolinha não está variando, né, pessoal? A gente vai colocar só a massa final, velocidade final menos massa vezes velocidade inicial, né? Então, eu estou abrindo a equação da quantidade de movimento, tá bom? Colocando MV. MV final menos MV inicial. O exercício te deu todos os valores, pessoal. Ele te deu o tempo de contato, ele te deu a massa, ele te deu a velocidade final, velocidade depois da rebatida, e a velocidade inicial, a velocidade antes da rebatida. Gostaria que você substituísse os valores para calcular a força. Toma cuidado com um detalhezinho. Quero ver quem vai prestar atenção. Vamos lá, pessoal. 2 minutinhos aí para a gente encerrar a aula. Tenta fazer, é importante. Vai lá, manda bala. Tem resposta chegando. Deixa eu ver aqui. Seguro, Pedro, tá certinho as respostas de vocês, tá? Deixa eu só fazer uma observação aqui, Pedro. Prof, Oi. tem que transformar a massa em quilograma? Tem, pessoal. Sistema internacional é necessário, tá bom? Precisa. Vamos lá, mais um minutinho. Pessoal, vamos corrigir para dar tempo, então? Você deve ter aula depois, eu também tenho agora às 11. Chegaram aqui para mim 2 respostas, né? E a resposta que não está certa
Todas as respostas que não chegaram certas para mim, elas são iguais. O que isso mostra? Que todo mundo cometeu o mesmo probleminha, a mesma confusão. Por quê, pessoal? Se liga aqui. Ó. A gente tem que tomar muito cuidado porque velocidade e a quantidade de movimento por consequência são grandezas vetoriais. Ou seja, quando há inversão de movimento, quando há sentido diferente de movimento, uma dessas velocidades tem que ser negativa. Cuidado com isso. É isso que alguns erraram aí, chegaram no valor de 200 newtons. Se substituir os valores do jeito que eles estão denunciados, você vai chegar em F200 newtons. E com certeza, se fosse uma questão alternativa no vestibular, essa alternativa estaria lá. Pode ter certeza. Porque é o erro mais comum. Mais comum. Mas a partir de agora, nenhum de vocês vai fazer esse erro, porque vocês são meus alunos. Quando que nem a gente fez lá, pessoal, para fazer exercício de ultrapassagem. Lembra lá de movimento uniforme? Escreveu o sorvete de cada um, e se os caras estão em sentidos opostos, uma velocidade tem que ser negativa, porque velocidade é grandeza vetorial, né? Então, assim, tem que mostrar lá o sentido oposto na questão do sinal. Uma dessas velocidades, pessoal, está contrária à outra, certo? Porque o cara joga para o rebatedor e o rebatedor joga de volta para o pitcher, né? Que é o lançador. Então, perceba, uma velocidade está indo, vamos supor, para a direita, sei lá, né? E outra velocidade está indo para a esquerda. Então, uma dessas velocidades tem que ser negativa. Não é opcional. Não é opcional. Você que vai escolher o seu referencial. Entendeu? Tanto faz. No fim, o valor da força vai ser o mesmo. Acontece que se a força der negativa, ela só está mostrando que ela está apontando no sentido contrário ao referencial que você escolheu. Então, eu vou fazer um esquema aqui para você entender o que eu estou falando de forma mais clara. Ó, se liga na ideia. Bolinha. Eu não vou desenhar o taco, tá bom, pessoal? Vou desenhar aqui assim, só que o taco está transversal, tá bom? Uma parede, tá? Porque os meus desenhos são sempre muito bons, né? Velocidade inicial tá para cá, certo? VI, V0, tanto faz, né? É o 20. O cara vai bater aqui, vai jogar para cá a minha velocidade final. Eu vou escolher, pessoal, porque eu já estou antevendo o resultado, eu vou escolher o meu referencial para a esquerda. Mas, professor, eu estou acostumado a escolher para a direita. Tá tudo bem, irmão. A amizade é a mesma. É a mesma. Vai dar certo. Acredita em mim. Mas eu vou escolher para a esquerda, você já vai entender por quê. Então, aqui é o meu referencial. O que isso quer dizer? Que todo mundo que aponta para a esquerda é um valor positivo. Todo mundo que aponta para a direita vai ser negativo. Então, como vai ficar? Ó, força, eu quero saber. O tempo de contato é 0,01 o exercício me deu. Perfeito? Então, vamos lá. Massa tem que ser em quilograma, né? 200 gramas converte para quilograma, 0,2. Velocidade final vai ser positiva porque ela está apontando para o referencial que eu escolhi. O poder está nas minhas mãos e nas suas. Então, velocidade positiva, 30 é a velocidade final. Menos. Que menos que é esse aqui, pessoal? É este menos aqui, ó, o menos do delta. É o menos da variação, porque é final menos inicial. A massa permanece sendo 0,2. Só que esta velocidade inicial vai ser negativa, porque ela está no sentido contrário ao referencial. Percebeu? Aí você vai cair numa regrinha de sinal aqui, ó. Menos com menos dá mais. Pegou a ideia? Faz as multiplicações. 0,2 vezes 30 dá 6. 0,2 vezes 20 dá 4. 6 mais 4 dá 10. Aí este 0,01 que está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo. 10 dividido por 0,01 dá 1000 newtons. Quem colocou menos aqui, a hora como ia dar certo, né? Ó, porque não colocou esse sinal de menos, aqui ia ficar menos. 6 menos 4, 2. 2 dividido por 0,01 é o 200 que muita gente chegou. Então, este sinal aqui, pessoal, tem uma física cavala envolvida por trás. Quem colocou o referencial para a direita chegou numa força negativa. O que isso quer dizer? Que a força está sendo apontada no sentido contrário ao referencial. E não é óbvio, pessoal? Se o contato é do taco em relação à bolinha, em direção à bolinha, a força está para cá. Porque eu estou jogando a bolinha para o outro lado, né? Então a força com certeza está apontada para a esquerda. Por isso que no meu exercício, na minha resolução, a força ficou positiva, porque ela está apontando para o meu referencial. Quem colocou o referencial para a direita, a força deu naturalmente negativa, porque está mostrando que ela está apontando no sentido contrário. Mas o valor é o mesmo, tá?
Então, o que eu quero que você guarde? Em exercício de teorema do impulso e de conservação da quantidade de movimento que a gente vai ver quinta-feira, se tem inversão de sentido, uma das velocidades tem que ser negativa. Isso não é opcional. Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Tá? Beleza, criançada? Pegamos a ideia? Tranquilo? Cuidado com esse sinal. Tranquilo, prof. Show de bola, então. Amados, por hoje é isso, tá? Agradeço muito a sua presença, a sua participação. Logo mais eu libero a aula gravadinha lá para você lá no Class, tá? Quinta-feira, 2 da tarde, estamos de volta nesse mesmo bate-canal, tá bom? Beijos de luz, fiquem com Deus, se cuidem. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau. Tchau, prof. Falou, professor. Falou, meus amores.